Pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desta terça-feira, para a gente continuar falando aí sobre Santos, negociações e tudo mais, né? Que a gente está muito interessado em saber qual vai ser o futuro do Santos no ano que vem, né? Como é que o Santos vai se comportar no ano que vem? Porque nesses últimos 5 anos, ou seja, nessa década, o Santos foi um terror, foi uma desgraça e só envergonhou o seu torcedor e se envergonhou, né? E não foi só com Marcelo Teixeira, é bom que se diga, foi também com, e principalmente com o Rueda, lamentavelmente. Mas antes de a gente falar sobre tudo isso, o que é tudo isso? É a situação do Gabriel, principalmente a situação do Gabriel. Essa é a grande questão do momento, tá? A situação do Gabriel, tem informação também sobre a cirurgia do Neymar, os profissionais que o Santos está perdendo para o Cruzeiro nesse momento, enfim, gente, tem assunto aqui nesse vídeo aqui no canal. E eu, antes de começar a falar sobre tudo isso, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deem um like, ative o sininho, porque tudo isso vocês sabem muito bem, é muito importante para fazer esse canal crescer. Não se esquecem, hype esse vídeo. Gente, eu não consigo chegar em 190 mil. O que tá vendo? Você que assiste esse canal, não se inscreveu ainda, se inscreve, não paga nada. É de graça, não paga nada. Não paga nada para se inscrever, não paga nada para dar like, não paga nada para ativar o sininho das notificações e não paga nada para hypar também, tá bom? Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Questão do Gabriel. As informações são muitas, né? Deixa eu só dar uma acertadinha aqui na câmera. É isso. As informações são muitas, né? E cada um tem uma fonte, cada um tem a sua informação. Nem todas batem, porque nem sempre é a mesma pessoa com quem os jornalistas conversam. Eu tenho minha fonte. Eu vejo, por exemplo, hoje, algumas pessoas dizendo que está bem encaminhado, que está negociando, isso, aquilo e tudo mais. A informação que eu recebi hoje foi a seguinte: Sormani, o Santos não deu nenhuma ligação até esse momento para o Gabriel, atrás dele. Nenhuma. A pessoa acabou de falar isso para mim. Ah, Sormani, mas a sua fonte é boa? É. Só se ela estiver blefando. Mas fala assim, ó, o Santos não deu nenhuma ligação atrás do Gabriel. Atrás dele está escrito aqui. Tá? Aí essa mesma pessoa seguiu dizendo, o Santos não tem grana. Então, não tem como. Repetiu para mim, o Santos não tem grana. Então, não tem como. Repetiu 2 vezes, né? Essas 2 frases. Aí essa pessoa me disse o seguinte: Sormani, o Alexandre Matos disse que não vai explodir, foi a palavra que a pessoa usou, explodir o Santos. Não vai. Essa pessoa disse: o Santos precisa se organizar para ter o Santos forte sempre e não momentaneamente. O que significa momentaneamente? Investe, ganha o campeonato, depois o dinheiro acaba, as dívidas, as cobranças aparecem, o Santos não tem o que fazer, vende, volta todo aquele círculo vicioso que parece não ter fim jamais. O Santos sempre nessa situação caótica. Você pode dizer para mim o seguinte: Sormani, mas o Alexandre Matos é gastão, a gente sabe muito bem disso. Aí, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, não é bem assim. O Alexandre Matos dança conforme a música. Por exemplo, aquele Cruzeiro que ele montou lá há mais de uma década, há 10 anos, né? 2014, 2015, ou 2013, 2014, não me lembro. Foi bicampeão brasileiro, tá? Nessa época. Esse Cruzeiro não tinha grana, não tinha nada. Como é que ele montou esse time? Com Everton Ribeiro, que veio do Coritiba, como grande estrela, foi contratado para ser estrela da companhia, e foi mesmo. E o Ricardo Goulart, que até jogou no Santos, que veio do Goiás. Foram os 2 grandes jogadores do Cruzeiro e que na sequência, depois desses 2 campeonatos, foram negociados para fora do país. O Ricardo Goulart foi para a China e o Everton Ribeiro foi para o mundo árabe, depois acabou voltando para o Flamengo e hoje está no Bahia. Então, naquela época, estou contando para vocês, o Alexandre não tinha grana à disposição porque o Cruzeiro não tinha dinheiro. Agora, quando ele chegou no Palmeiras, do Paulo Nobre, aí ele tinha dinheiro. Aí ele saiu contratando. Tem dinheiro? Paulo Nobre falava para ele: Alexandre, pode gastar. Ô Paulo, eu estou pensando em fazer isso aqui. Pode fazer. Eu assino o cheque.
Porque o dinheiro não era do clube, o dinheiro era do Paulo Nobre, que é bilhardário. Bilhardário, vocês sabem disso. Ele vai para o Atlético Paranaense. No Palmeiras ele ganha Campeonato Brasileiro, ele ganha Copa do Brasil, enfim, ganha vários títulos. No Atlético Paranaense, onde ele bate numa final de Libertadores e o Atlético perde para o Palmeiras, o Atlético não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, não tinha nenhuma estrela naquela companhia. Não tinha nenhuma estrela naquela companhia. Ele montou o time de acordo com o tamanho do bolso do Atlético Paranaense. Claro que ele chega em alguns lugares e aí não dá certo. Por exemplo, a passagem dele no Vasco da Gama não foi legal. Foi muito ruim. A gente não acerta sempre. Eu erro aqui, você erra aí, todo mundo erra. Agora, no Santos, não tem dinheiro. E ele vai tentar montar esse time do Santos para a temporada que vem de acordo com o tamanho do bolso do Santos. Volto a dizer o que essa pessoa falou para mim. Sormani, o Alexandre Matos não vai explodir, a palavra que essa pessoa usou para mim, o Santos. Então, em cima dessas informações que eu recebi hoje sobre o Gabriel, até eu vi uma matéria do Lucas Mussetti no UOL, dizendo que há duas possibilidades de o Santos contratar o Gabriel. Uma, empréstimo gratuito por um ano com opção e não obrigação de compra. Opção. 2, Gabriel e Cruzeiro se entendem e ele viria para o Santos. De graça. Eu conversei com uma outra pessoa, depois que eu conversei com essa primeira fonte que eu tenho, conversei com uma segunda fonte, e essa fonte falou para mim o seguinte: Sormani, entre Santos e Cruzeiro está tudo certo. Falei, bom, como assim então? O Cruzeiro topa emprestar o Gabriel por um ano. De graça. Foi o que essa pessoa falou para mim. Essa é uma outra fonte, tá? Não confundir com a primeira fonte. Essa é uma outra fonte. Repito, essa segunda fonte me disse, o Cruzeiro topa emprestar o Gabriel de graça para o Santos. Qual é o problema? O Gabriel, segundo essa pessoa me disse, quer ganhar R$1.800.000 por mês. R$1.800.000. Lembrando que o salário dele atual é de R$2.500.000. Ele estaria abrindo mão, portanto, de R$700.000. Só que o Santos não passa de 1.200.000. Deixa eu ver se é 1.200.000 mesmo, que eu estou aberto aqui. Abrir aqui o WhatsApp de novo. Vamos lá, abrir aqui. Vamos ver aqui. Exatamente, 1.200.000. Então, repito. O Gabriel, que ganha hoje no Cruzeiro 2,5 milhões, topa reduzir o salário para 1.800.000, mas o Santos não passa de 1.200.000. É isso que está pegando, segundo essa segunda fonte que eu conversei. Repito, a primeira fonte me disse que o Santos não deu nenhuma ligação até esse momento atrás do Gabriel. Primeira fonte. A segunda fonte me disse, o Santos já se acertou com o Cruzeiro, o jogador vem de graça, no empréstimo de um ano, o que trava nesse momento é a questão salarial. O Gabriel não vai ficar no Cruzeiro. Não vai ficar no Cruzeiro. Até porque o Cruzeiro anunciou nessa manhã, de terça-feira, a contratação do técnico Tite. A gente sabe que os dois não se dão. O Gabriel já mandou o Tite se ferrar. Quando foi apresentado no Cruzeiro, disse que não trabalharia jamais e novamente com o Tite e por aí vai. Não se dão. Não tem clima. Não há a menor condição. Você vai dizer, pô, mas nada que uma boa conversa não resolva. Essa boa conversa foi tentada no Flamengo e não deu certo. Não tem jeito, não tem química. Então ele não vai ficar mais lá. Isso é certo. O contrato do Tite com o Cruzeiro vai até o final do ano que vem. Que é exatamente o período que o Gabriel seria emprestado ao Santos. Então digamos que o Tite vá mal. O Gabriel volta. Ah, Sormani, mas sem a questão da torcida. Sim, mas na hora que a poeira baixa, todo mundo esquece. A gente sabe muito bem disso. Tanto é que o Gabriel cansou de zombar o Santos, cansou de tripudiar o Santos, cansou de fazer gol em cima do Santos, cansou de comemorar gol em cima do Santos, vestiu a camisa do Corinthians, que é o grande adversário do Santos, e a torcida do Santos quer o Gabriel. Então o torcedor é assim. Então qual
é a ideia do Cruzeiro, volto a dizer para vocês. Contratou o Tite até o final do ano que vem. Se o Tite der certo, aí eles vão discutir a questão do Gabriel. Bom, escuta, nós não vamos mandar embora o Tite. Como é que vai ficar? Aí negocia com o Santos ou com quem aparecer. O Tite não deu certo. Volta o Gabriel. Volta o Gabriel. Entendeu? Então, esta é a situação do Gabriel nesse momento. Tá? Esta é a situação. A negociação está travada. Eu não sei se travada seria até a expressão correta. Vamos colocar travada, porque uma fonte diz que não tem nada, a outra fonte diz que já está ok. Então vamos colocar no travada, porque se a primeira fonte diz que não houve nenhuma ligação até agora e a segunda diz que o problema é o salário, vamos dizer que está travado. Vamos dizer que está travado. Tá? Para vocês entenderem, inclusive, a capinha desse vídeo. Tá? E por falar em Cruzeiro, que anunciou o Tite hoje, o Santos acaba perdendo, neste momento, 2 profissionais que vieram junto com o Kleber Xavier. O Matheus Bach, o filho do Tite, e o Fábio Maceredian, que é o preparador físico, que também veio com o Kleber Xavier. Tem gente chorando aí a saída, chorando a maneira de falar, né? Tem gente lamentando a saída do Fábio Maceredian. Sinceramente, eu não sei se ele estava trabalhando no Santos, porque o Santos tem os seus preparadores físicos, que foram todos trazidos pelo Vojvoda. O Santos, os caras... O Vojvoda quer um jeito de preparação do time, porque ele quer marcação alta, ele quer marcação na intermediária do jogo, atrás, enfim. Cada preparação física é feita de um jeito, do jeito que o treinador quer. Claro, ele pode chegar pro Maceredian e vai dizer, olha, eu quero assim, assim, assado. Mas se ele tem os auxiliares dele, se ele tem os preparadores físicos dele, ele, Vojvoda, se ele tem os preparadores de goleiros, os analistas de desempenho, para que, o que fazia o Maceredian e o Fábio... E o Matheus Bach no Santos? Nada. Nada. Então, sinceramente, é uma economia que o Santos vai fazer. Eu acho, por exemplo, o Maceredian excelente. Mas ele teria que ser aprovado por um treinador. Não é o caso do Vojvoda, que tem os preparadores dele. Então, a saída do Matheus Bach e do Maceredian, nesse momento, significa uma economia de salário no Santos. Não sei quanto eles ganhavam, não sei. Mas acho que os dois juntos deviam bater algo em torno de 500 mil reais. 500 mil reais para ajudar na contratação do Gabriel. Para ajudar na contratação do Gabriel. Entendeu? A comissão técnica do Vojvoda, que está lá com ele, ela é composta pelo Nahuel Martínez e Gaston Liendo. São os 2 auxiliares próximos do Vojvoda. Luiz Aspiazul, Túlio Flores, Ricardo Rosa, que trabalha com o Neymar, e William Basso são os preparadores físicos. Veja que o Ricardo Rosa aí é algo de fora da comissão técnica do Vojvoda. O Vojvoda nunca trabalhou com ele. O Ricardo Rosa está no Santos e nessa relação de preparadores físicos por conta do Neymar. Os preparadores de goleiro são Santiago Pitinini, Rogério Maia e Denis Gago. E os analistas de desempenho são Rafael Barleta, Gabriel Soares e Felipe Lopes. Então, gente, está tudo montado. Está tudo montado. E, sinceramente, como eu disse para vocês agora há pouco, eu não sei se o Matheus Bach e o Fábio Maceredian tinham função dentro do Santos. Repito, o Matheus Bach eu, sinceramente, não sei avaliar. Mas o Fábio Maceredian, torno a dizer para vocês, eu acho ele um excelente profissional. Mas... acho que estavam ambos sem função no Santos e ganhando dinheiro que o Santos pode usar para outras coisas, tá? Para encerrar esse vídeo, pessoal, vamos falar da cirurgia do Neymar. Cirurgia do Neymar, essa é uma informação que eu peguei no UOL com o Lucas Mussetti também, tá? Tentei confirmar, mas eu não recebi nenhuma resposta até o momento sobre essa questão. Segundo o Lucas Mussetti, o Neymar vai fazer uma cirurgia no dia 22. 22. Hoje é dia 16, ou seja, daqui uma semana. Tá? Ou seja, na segunda-feira da semana que vem. Ele passa pela artroscopia no joelho. Uma coisa simples. Não é problema. Não vai abrir o joelho. Não. Põe lá os caninhos lá, um deles é a câmera de televisão, vai mexendo, vai fazendo o que tem que fazer, resolve o problema na hora. E a recuperação, a fisioterapia já começa na hora. Na hora.
E vai ser pauleira o tempo inteiro, porque o Neymar gostaria, quer dizer, não é que gostaria, faz parte do projeto dele jogar contra o Novo Horizontino no dia 11 de janeiro, que é a estreia do Santos no Campeonato Paulista. Ou seja, ele teria, pelas datas, um período de 3 semanas para se recuperar. Cirurgia, 3 semanas depois em campo. Eu acho difícil. E não vejo necessidade disso. Ele que adie o retorno por mais uma semana. Agora, você vai perguntar para mim, senhor Mani, mas então isso quer dizer que o Neymar já assinou a renovação com o Santos? Está encaminhado. Muito passa pela cirurgia. Muito vai passar pela cirurgia. Se tudo ocorrer bem, que é o que deve acontecer, assim que terminar a cirurgia, começar lá a recuperação do Neymar, o Santos vai anunciar a renovação. Enquanto isso não acontecer, nem Neymar e nem Santos querem se precipitar e anunciar essa renovação. Tá bom, pessoal? Então é isso. Qualquer coisa, qualquer novidade, eu volto aqui. Se não, a gente volta a se falar amanhã. Até mais.